A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Nesta noite nós estamos aqui, nesse segundo dia desse estudo aqui, sobre a história de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Canaã. Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, as conquistas. Nós vamos entrar hoje sobre a ocupação, a entrada, a conquista de Canaã. E eu convido vocês agora, nesse momento, para nós fazermos uma oração. Você que está online aí, eu convido você para nós orarmos, para entrar nesse projeto da história de Israel. Senhor Deus, Pai, nesta noite nós queremos te engrandecer o teu nome, porque estamos aqui para te glorificar e para te engrandecer o teu nome. Estamos aqui para não ficar parado, mas sim para continuar fazendo a tua vontade, e estamos aqui para transbordar aquilo que o Senhor tem dado para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém. Então eu convido vocês aqui para nós ler essa passagem, Josué capítulo 6, quando a palavra diz assim: olha, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Ok? Então, estava cerrado por causa dos filhos de Israel. E por causa desses filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós sois todos os homens de guerra. Vós, pois, todos os homens de guerra. Observamos aqui que o Senhor falou que ele tinha dado. Então é a hora da conquista. A hora da conquista, essa ocupação de Canaã tem esta era da conquista. E a conquista. Hoje nós vamos falar só sobre a era da conquista. O antecedente deste assunto muito incrível aqui, que fala da ocupação de Jericó. Porque Jericó era a primeira cidade para o povo ocupar? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então Jericó era a primeira cidade. Então, para acontecer isso, precisou alguém dar o primeiro passo. E esse foi o próprio Deus, deu esse primeiro passo, porque o anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando ele, Josué, em pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão a espada nua, e chegou a Josué e disse, ele disse a Josué: és tu dos nossos? E Josué disse, és tu dos nossos ou dos inimigos? Ele disse, não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor que pelejou, o Senhor que deu na mão de Josué primeiro, e depois Josué transmitiu esta conquista para o povo, porque eu fiz uma pergunta, melhor dizendo, no grupo de estudo, falando que quem que entrou na terra prometida, quais os dois que entraram na terra prometida, quais os dois espias que entraram na terra prometida. Então, observamos aí que, primeira mão, Deus colocou Josué na frente deste povo. Então, o fundamento dessa história, o reino, a vitória, o reino é Deus
que deu, é Deus que deu esta vitória. Então, o Reino do Norte, observamos aí que o Reino do Norte é em 924, 722. Mas lembrando, para responder a pergunta, que eu deixei lá no grupo, quem dos dois espias que entraram? Será que é os dois espias que Moisés mandou, ou os dois espias que Josué mandou para ver a terra prometida? Porque Moisés mandou também, não é isso? Eu fiquei assim, encabulado, né, nessa história. Por isso que é bom a gente estudar sobre a história de Israel. Eu recebi essa novidade aí, que não tanto quanto Moisés mandou os espias para espiar a terra, como também Josué mandou os espias para espiar a terra, né? Então é incrível isso aí. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. Nós vamos fazer uma rápida introdução aqui sobre a conquista, aqui a Era da Conquista, que sexta-feira que vem eu quero ver vocês todos aqui, juntos com nós aqui na igreja. Então, é muito importante isso aí. Eu não vou falar hoje quem que são esses dois aí. Ou vamos deixar para a semana que vem, né? Então, os fundamentos da ocupação de Canaã no Reino do Norte em 924 a 722. A chegada, o dia já esperado. Mas aconteceu algo muito triste, né? Moisés morreu e Josué foi quem? Foi comissionado a conduzir a nação de Israel a essa conquista da Palestina. Séculos que se tinham passado, séculos e séculos, aproximadamente 400 anos, é isso? 400 anos, né, pastor? 400 anos no deserto? 400 e poucos anos? No Egito. No Egito, né? 40 anos, melhor dizendo. Né? 40 anos no deserto, né? 400 anos lá no Egito e 40 anos no deserto. Então isso aí é muito importante. Então chegou a hora chegou. Moisés morreu e Josué assumiu este comando, comissionou. Então, na verdade, para deixar uma pergunta aí no ar, os dois espias são os espias que Josué mandou primeiro, né? Os dois espias que entraram na terra, mas e também os dois que entraram também na terra foi Josué e quem? E Caleb. Então, mas o outro nós vamos deixar para segunda-feira que vem falar. Josué foi comissionado então a conduzir a essa nação de Israel, a essa conquista desta terra da Palestina. Séculos tinha passado, como falei, né? Mas o Senhor, quando promete, Ele cumpre. Quando promete, Ele cumpre. Ele prometeu para os patriarcas e cumpriu. Os patriarcas, eles receberam a promessa. E os seus descendentes também receberam essa promessa, que eles herdariam a terra de Canaã. Então, nesse período de cada geração sucessivamente, as populações da Palestina, eles eram influenciados por vários povos provenientes do crescimento fértil e motivador por interesses econômicos e militares. Eles atravessavam a terra de Canaã de vez em quando, né? Então o povo de Canaã não foi organizado em fortes unidades políticas, fatores geográficos, tanto quanto a pressão das nações circunvizinhas no crescimento fértil que se utilizava
de Canaã como território tampão. Um território, o que é território tampão mesmo? Território tampão explica o fato que os cananeus jamais foram impérios fortes e integrados. Então, observamos que quem que foram os descendentes de Cananeu? Quem que foi a descendência de Cananeu? Foi de Cã, o filho de Noé. Quem que foi Cã? Era o significado Canaã. Quem que foi Cã? Foi aquele filho que foi amaldiçoado pelo seu pai. Então, isso aí são as histórias, são as histórias da conquista. Então, observamos aí que era um povo que estava descontrolado nesse território. Observamos que Jericó era uma das cidades fortificadas, era uma das cidades mais fortes ali, como nós observamos que tinha aquelas muralhas largas ali, espaçosas, ninguém podia com aquela cidade, mas quando Deus quer dar algo para alguém, não importa, Deus, Ele faz acontecer, Ele faz agir, como o anjo apareceu aqui para Josué, diz assim: então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Jeová, descalça os sapatos dos teus pés, porque este lugar em que tu estás é santo. E fez assim Josué. Então observamos aqui que ele entregou o recado em Josué capítulo 5, versículo 14 e 15. Nós observamos que Deus ele colocou nas mãos de Josué esta batalha. E nesta noite Deus pode colocar algo na sua mão. Nós estamos aqui no estudo aqui, mas eu quero dizer para você que vai ouvir este vídeo, Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode fazer algo extraordinário. Deus pode mudar. Quando eu coloquei no meu coração para me fazer esse estudo, Deus começou a movimentar dentro da minha vida, mudou o meu mindset, minha mentalidade mudou, e eu vi que eu preciso entender mais sobre as histórias, os tempos, a maneira de Deus na minha vida, porque Deus criou uma história na minha vida. E Deus criou uma história na sua vida e Deus pode mudar. Eu quero declarar isso para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria sempre falar isso. E eu estou confessando aqui que do momento em que eu coloquei em meu coração para mim dar esse estudo aqui, como pastor aqui, vários empecilhos aconteceu. Mas depois disso começou a vir a vitória. E os empecilhos, o impedimento aumentou mais, mas a vitória aumentou mais para a glória do Senhor. Por isso que estou aqui para cumprir a vontade de Deus. E eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de Israel. Deus mudou a história deste povo. Deus abateu um povo e mudou a história desse povo. Por exemplo, as pessoas que estavam ali naquela região chamada Canaã, eram pessoas que estavam desorganizadas, não tinham propósito diante de Deus. Observamos aqui que era uma numerosa cidade, mas eles controlavam aquele território, tanto possível, com a cidade bem fortificada e tal, com certeza. Uma das cidades mais fortificadas era Jericó, não é isso? Mas chegou às narinas de Deus o juízo, a taça da ira contra os cananeus, os amoreus, os jebuseus, os cananeus, que é de Canaã. A taça da ira de Deus contra os cananeus, a taça da ira se encheu contra aquele povo. Por isso que Deus deu para Abraão aquela terra,
Para quê? Para mostrar que Ele é Deus, que Ele muda a história. Se você não está andando segundo a vontade de Deus, Deus pode agir, Deus pode te abater. Observamos aqui, ó, olha aqui, fortificado de formas de impossíveis ataques dos inimigos. Quando Canaã era atravessado por exército, essas cidades com frequência evitavam ser atacadas mediante pagamentos de tributo, mas observamos que os inimigos iam para aquela cidade sitiar, tomar, e eles pagavam tributo para os seus inimigos, tanto quanto pagavam tributo para o Egito. Mas, entretanto, agora, quando algum povo vinha ocupar a terra, como Israel fez sob o domínio de Josué, porque Deus falou, o anjo apareceu para Josué, entendeu? Essas cidades, estados foram, aquelas cidades e estados se ligaram, se uniram para resistir a isso, a invasão. Isso é bem ilustrado no livro de Josué. Então leia o livro de Josué dentro dessa história da conquista, que é muito importante. A localização da Palestina, observamos que a localização da Palestina é dentro de um crescimento fértil, mas um povo que estava desordenado, estava habitado lá, estava em ruínas. E a configuração geográfica desta terra com frequência afetou seu desenvolvimento, porque as pessoas não se cuidavam na parte cultural política na Palestina. Por exemplo, ali tinha 2 rios. Qual que eram esses 2 rios? Vocês sabem qual que é esses 2 rios? Qual que é, pastor? Os 2 rios? Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates. Eu estou lendo aqui, tá? Por isso que... beleza? Tigre e Eufrates. São 2 rios, bem como nos vales de Nilo. Então, numerosas cidades e estados vassalos em pequenos principados, distritos, por mais de uma vez se uniram, formando uma só grande nação. Para quê? Para que quando os inimigos viessem àquela terra, porque ela era fértil, eles venceriam. Então isso não era facilmente realizado na Síria e na Palestina. Portanto, a topografia, melhor dizendo, não se moldava a tais amalgamas. Então, quando Deus ele quer dar para alguém alguma coisa, não importa, Deus vai dar. Então Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, aos patriarcas, que ia dar aquela terra que emana leite e mel. Deus iria dar. Então, resultado disso, Canaã se achava em condição mais débil, que já nenhuma das cidades, estados equiparava em forças e tropas invasoras que vinham do reinos poderosos ao longo do rio Nilo e do rio Eufrates. Então esses 2 rios se ligavam e vinham por aquele canal. Ao mesmo tempo, Canaã era um prêmio cobiçado. Já pensou? Era um prêmio cobiçado por essas nações mais fortes ao redor. Essas nações vinham para sitiar o povo daquela região da Palestina. Ela se reunia e pagava tributo para essas nações, como pagou para o Egito. Isso, mas agora é diferente. Com Israel é diferente. Deus deu esta nação para eles. Eles não queriam nada mais do que a terra, não é isso? E se resistir, Deus ia agir, como nos muros de Jericó aconteceu. O povo se trancou para dentro, se resistiu lá dentro, e o que aconteceu? Aconteceu a vitória. A vitória aconteceu em Josué capítulo 7, melhor dizendo, Josué capítulo 6, capítulo 7, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então, em Josué capítulo 6 fala que Jericó é destruída. Raabe é salvo. Por quê? Por causa de quem? Dos 2 espias que Josué mandou lá
para lá e aquela mulher o guardou. Foi Josué ou Moisés? Josué, né? Ele guardou para que eles não fossem pego ali por aquele rei de Jericó, não é isso? Então, observamos aí que a conquista ela é importante nas nossas vidas. A conquista é importante. O Egito dominava sobre aquilo lá, não é isso? O Egito, contudo, com frequência, quando o invasor se retirava os presentes, ele retirava os presentes, era interrompido as invasões, porque o Egito, ele vinha, mas eles eram interessantes, eles davam os presentes e ele ia embora. E outras nações também. Então, embora essa cidade-estado pudesse ser facilmente conquistada, era difícil para os vitoriosos conservarem nas possessões permanentes. Então, essa religião aqui de Canaã também foi uma das causas que Deus ele tirou daquele povo aquela terra ali, porque eles eram o que mesmo? Politeístas, não é isso? Eles eram politeístas. O que é politeístas? Politeístas, eles tinham múltiplos deuses, muitos e muitos deuses. Então, existia um escalão dos deuses, existia uma hierarquia lá, já pensou? Tinha o El, que era reputado como principal divindade da Cananéia, simbolizava como um touro entre os rebanhos de vacas, não é isso? E o povo se referia a ele como pai touro, considerava o criador. E Azera, isso, era a esposa de El. Nos dias de Elias, Jezabel patrocinava os 400 profetas de Azera. Então, Azera era uma Jezabel, isso. Azera era uma divindade ali de El e Azera. Então, o rei Manassés erigiu a imagem dela no templo de Jerusalém, em 1 Reis capítulo 18, versículo 19. É muito importante estudar sobre a história de Israel, mas é muito triste. O templo de Jerusalém também, ali veja em 2 Reis capítulo 21, versículo 7. O primeiro dentre os 70 deuses e deusas que eram tidos como prole, El e Azera era a divindade, a Hadad, entendeu? A divindade, mais comumente conhecida pelo nome de Baal, que quer dizer Senhor, como monarca reinante dos deuses. Ele controlaria os céus e a terra por ser Deus chuva e da tempestade. Então, são uns emaranhados, né? Ele era responsável essa vegetação pela fertilidade, Ciel. Anat, a deusa amante da guerra, era sua irmã e consorte. Já pensou? No século 9 antes de Cristo, que nós estamos falando aqui, Astarte, a deusa da estrela vespertina, era adorada como sua esposa. Mote, deusa da morte, era a principal adversária de Baal. Lom, deus do mar, foi derrotado por Baal. Esses muitos outros deuses são as primeiras figuras no catálogo do panteão cananeu. E por isso que foi destruído. Deus deu para outra nação isso. Poderia Israel chegar ali e tomar como herdade o que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, e não tivesse destruído o povo, os cananeus. Era de Cã, era a mesma descendência de
era parente, como podemos dizer assim, a mesma descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé, Cão, cananeus. Esse foi o que? Amaldiçoado pelo pai. Por quê? Porque viu a nudez de seu pai e fez chocalho. Então, é muito importante isso aí nós entendermos. Quando alguém está na miséria, está na situação difícil, está lá para baixo, se você debochar dele, Deus toma justo disso. Não é isso, pastor? Deus toma justo. Então, muito importante a gente tomar história sobre isso aí. E Cão, ele debochou, ele poderia ter visto o seu pai naquela situação lá, ele podia ter virado o rosto como os outros, o Sem Jafé fez, e foi lá e colocado o manto sobre o seu pai, mas não, ele fez o contrário, e a sentença do seu pai foi grande, maldiçoou ele. Ele deveria de ser servo dos seus irmãos, ou ele iria ser servo dos seus irmãos. Por isso que Deus, ele tomou esta cidade, por causa da desobediência e por causa desta incredulidade muito grande, essa adoração, esse politeísmo. Então, esses são muitos outros deuses, são de figuras aí, nós ouvimos aí o catálogo do panteonismo dos cananeus, visto que as divindades dos cananeus não seria caráter moral, não é de surpreender que a moralidade daquele povo foi de extremamente baixa, né? Era de extremamente baixa, e a brutalidade que eles tinham sobre algumas ações, sobre até os seus prisioneiros, não é isso, pastor? Era uma brutalidade. E a imoralidade, então? A imoralidade era muito grande, que se destacava nas narrativas sobre esses deuses. É algo muito pior de qualquer outra coisa. Tipo assim, era uma hierarquia de malícia, de maldade. Era uma hierarquia maligna. O posto que isso se refletia na sociedade cananeia era muito grande. Os cananeus nos dias de Josué praticavam sacrifícios a quem? A crianças. E a prostituição sagrada, adoração à serpente com seus ritos, cerimônias religiosas. Nossa Deus, que situação. Então, naturalmente a civilização deles se desdenrou. Por quê? Porque eles faziam sacrifício debaixo da influência deles mesmos. Os moralizadores faziam sacrifício às crianças, não multiplicava a sua descendência. Sem estrutura total desestruturação. As escrituras testificam sobre essas sórdidas condições, mediante numerosas proibições que foram dadas como advertências aos israelitas. Essa degradação era muito grande, a influência religiosa já se vivenciara nos dias de Abraão, já tinha essa influência, né? Era evidenciada nos dias de Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16 e 19 até o 5, vem isso aí, né? Então, séculos mais tarde, Moisés encarregou solenemente o seu povo de destruir os cananeus. Naquela época de antepassado, né? Ele futuramente, melhor dizendo, Moisés se encarregou de destruir os cananeus. Antes de Josué, Moisés já tinha feito uma varredura. Já tinha, mas não somente para puni-los por causa da sua iniquidade, mas também para impedir a contaminação do povo escolhido por Deus. Veja Levíticos capítulo 18, 24, 28, 20, 33, Deuteronômio 12, 31 e 20, 17, 18. E agora Josué, futuramente, como eu falei, Josué
no futuro, Moisés destruiu lá, mas Josué no futuro, novamente, ele foi contra essa descendência que ainda tinha ali, naquela cidade ali, nas conquistas de Canaã, em todas as circunvizinhas, não somente Jericó era parte de Canaã, mas outras e outras cidades foram